Acho que agora foi. Foi? Uhum. Vocês querem que ligue o ar? Tá bom? Então, oficialmente agora, boa tarde a todos. Meu nome é Michele. Olha, obrigada. Para quem não me conhece, eu sou Michele, sou professora da área de fisiologia aqui da FOP, do programa de pós-graduação em odontologia, a área de fisiologia oral. E eu convidei a doutora Alexandra para fazer umas palestras que a gente vai ter hoje, tá? Então, a doutora Alexandra, ela fez graduação em farmácia em 2012, na Universidade Estadual da Paraíba, ela concluiu em 2012, e aí ela entrou no programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas lá da Paraíba, e terminou o mestrado em 2014. E aí ela fez o doutorado na USP, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, no programa de pós-graduação em tecnologia bioquímico-farmacêutica, com área de concentração em tecnologia químico-farmacêutica. E finalizou em 2018, ela fez um período de sanduíche durante o doutorado na University College London, em Londres, e depois, a partir de 2019, ela ingressou no pós-doc no Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. E ela trabalhou com o desenvolvimento de novas formulações para a entrega de fármacos, visando quimioprevenção e tratamento do câncer de mama. Pesquisa a qual ela completou como pós-doutora visitante no Departamento de Farmácia da Queen's University of Belfast. E atualmente ela acabou de realizar um processo seletivo e ela está voltando para a Queen's, em Belfast, onde ela vai atuar como Fellow Research. É uma posição de pós-doc oficialmente da Queen's. Ela fez uma seleção lá. E ela está aqui no Brasil para finalizar a documentação da FAPESP, na USP, com a supervisora dela lá na USP. E ela está de passagem, né? E ela está voltando para Belfast. Eu conheci a Alexandra numa visita que eu fiz em setembro do ano passado. Eu fui no Congresso em Belfast, onde eu tive a oportunidade de conhecer a Alexandra. Eu não conhecia, eu fui conhecer ela lá em Belfast. E ela estava nesse período de sanduíche com bolsa aberta para a pesca. E agora ela está voltando. Então, eu a convidei para aqui fazer uma palestra para vocês. Ela vai fazer duas palestras. A primeira palestra vai ser agora, sobre as drogas. Ela vai escolher o tema que ela vem trabalhando aí nas pesquisas. E depois ela vai falar um pouco sobre o futuro após o doutorado. Tá? Então, eu vou passar a palavra para a Alexandra. Eu gostaria de agradecer o aceite, né, para ela vir fazer essa palestra aqui para vocês, o nosso programa. Então, em nome do programa de pós-graduação em odontologia, né, quem fez o convite para vocês foi o coordenador, a professora Flávia Pedro. Eu agradeço o seu aceite e você está aqui com a gente hoje, nessa tarde. Obrigada. E vou passar a palavra para a Lê, para ela começar a sua apresentação. Obrigada, Michele. Boa tarde, gente. Não esperava que eu ia dar palestra para a gente tão jovem. Então, assim, se vocês tiverem dúvida de algum tema, algum ponto técnico, vocês podem parar, tá? No final, e eu tenho que explicar para vocês. Vocês já viram falar no BEP, FAPESP? É aberto, sabe? Bolsa aberta, FAPESP. É uma bolsa de estágio no exterior. Não só a FAPESP tem essas bolsas de estágio no exterior. O CNPq, a CAPES também tem. A bolsa FAPESP, ela é mais diferenciada, porque eles te dão um valor maior. Então, geralmente, é um valor que, com certeza, você consegue se manter na cidade onde você vai. E eles cobrem mais, um maior número de despesas, de instalação, enfim. E uma reserva técnica. Podem usar, posso. E vocês podem usar logo.
Então, eu já fiz DEC no doutorado, esse a Michelle Tá dando lá microfone, na será? UCL, em Londres. Acho que Mas aqui tá dizendo acho que eu não. o pessoal do online está ouvindo bem? Não Eu muito tô. bem, prof. Tá dando áudio duplicado. E agora? É, como você tá Agora falando pertinho, parece que tá bom. Agora sim, agora tá normal. Só uma vez. Você tá falando pertinho. Ah, mas aqui eu desliguei. Por que? Será que é por isso? Mas vocês estão ouvindo o seu microfone? Eu desliguei Agora aqui. deu eco. Eles estavam ouvindo. Ah, será que é da reunião? Ah, é do Meet que tá aqui. Descobri já. Pronto. Agora vocês estão ouvindo? Sim, dá para ouvir bem. Tá? Todo mundo está ouvindo? Melhor agora. Tá. Então, vamos lá. Bem melhor. Então, gente, eu já tinha feito esse estágio no doutorado. E aí, quando eu fui fazer o pós-doutorado no Instituto de Ciências Biomédicas, do ICB da USP, eu comecei a pensar, né, onde que eu poderia fazer de novo, já que, mais uma vez, eu era bolsista FAPESP. E aí, eu entrei em contato com pessoas do Canadá, fiz reunião, Estados Unidos, eu pensava assim, eu quero ir para Harvard, né, melhor MIT, pensava nesses centros muito tops, né, que a gente sabe que é indiscutível você trabalhar num lugar desse. E as respostas sempre eram, está muito cheio meu laboratório, alguns nunca me responderam, sempre aquela coisa. Cheguei a fazer reunião com uma professora do Canadá, e ela ficou meio assim na dúvida se realmente o que eu tinha para oferecer era adequado à linha dela. Até que durante a pandemia, estou em casa, já na segunda onda, eu começo a pesquisar e eu falo, eu tenho que voltar para o que realmente me sacia, o que eu faço de melhor, que é tecnologia farmacêutica. Porque no Instituto de Ciências Biomédicas, no departamento de farmacologia, eu estava voltada muito para a parte biomédica, cultura de células, uso de animais, isso não é muito a minha formação eu sou farmacêutica. Então, assim, o que eu faço de melhor é desenvolver uma formulação. Assim como vocês, que são dentistas, ao longo do curso, vocês vão se enxergando, vocês vão encontrar áreas que vocês vão falar, não, isso aqui é o que eu faço de melhor. Então, é muito importante, nesse período da graduação, vocês chegam numa pós-graduação já se reconhecendo e sabendo quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Porque todos nós temos pontos fortes e fracos. Então, esse processo foi imprescindível. Foi aí que eu procurei na verdade, eu estava procurando o tema, né, tecnologia farmacêutica, formulações, e eu encontrei na Queen's University um professor chamado Ryan Donnelly, que hoje ele é o principal, assim, o maior no mundo na área de produção de microagulhas, que é o que eu vou falar para vocês, que é um tipo de formulação que ainda a gente não tem aprovado, assim, algumas, a maioria, mas que é promissora e que provavelmente, talvez, até quando vocês terminarem a graduação, já tenha, não sei. A gente sabe que o processo para desenvolver um produto farmacêutico é demorado, é lento, mas já se vem estudando isso há anos, então, quem sabe? Então, eu mandei o primeiro e-mail para e na segunda estava lá a resposta. Eu falei, eu sou brasileira, gostaria de trabalhar com você, será que tem a possibilidade da gente conversar? E imediatamente ele responde, claro, vai ser um prazer te receber aqui. E aí eu retornei, eu contei para a Michelle essa história, mas você está dizendo que me aceita? Como assim, né? Sem reunião, sem me conhecer, sem saber se eu vou dar conta? E ele, claro, eu estou dizendo que eu te aceito, você pode vir a hora que você quiser para cá. Então, ali eu falei, você não quer
né? Porque assim, não obstaculou, não criou problema, não quis saber se realmente eu falava inglês bem, até porque meu inglês não era dos melhores, era um inglês razoável. Imagina, se eu tivesse uma reunião com ele, como eu não ia ficar nervosa, né? Falando inglês com um irlandês. Então, ele falou isso e me colocou em contato com a polícia brasileira. De cara, então imagina como eu fiquei confortável, né? Você, de cara, ele já coloca e fala, ó, fala com fulana, que ela é brasileira, conversa tudo com ela e fala o que eu tenho que assinar. E isso, gente, demorou da pandemia, fechou tudo de novo, a FAPESP, ela falou, não manda mais projeto, e depois de um ano, a FAPESP eu mandei o projeto foi aprovado, e em abril do ano passado eu fui para lá. Então, assim, foi muita persistência, desde os e-mails anteriores que eu mandei para vários, que nem me responderam, até eu me identificar, né, eu saber o que eu gosto e falar, não, isso aqui é o que eu quero, e encontrar, e sorte também, né, de encontrar uma pessoa como o Ryan, que a Michelle conheceu, assim, incrível, maravilhoso. Se vocês tiverem a oportunidade de pesquisar, tem várias palestras no YouTube dele, tá? Então, assim, o que eu vou falar para vocês é uma pontinha, não sou ninguém aqui para estar falando de microagulhas. Eu fui para lá, fiquei um ano e aprendi algumas coisas. Se vocês tiverem, assim, curiosidade, gostarem do que eu falar e quiserem aprender mais, procurem o nome dele no YouTube, no Google, vocês vão encontrar, assim, uma gama de material de palestras dele, tá bom? E do grupo dele também. Então, o que eu vou falar hoje para vocês, eu vou falar um pouco dos desafios e vantagens das tecnologias de produção e caracterização das microagulhas poliméricas. A gente tem vários tipos, mas eu vou falar das poliméricas, para entregas de fármacos e tentar falar um pouco do que falta para a translação. Vocês sabem o que é translação? Quando a gente fala em indústria farmacêutica, vocês já viram esse termo? Translação? Não? A translação é quando você consegue passar da pesquisa, da bancada, e você consegue chegar e desenvolver aquele produto para ele chegar realmente na prateleira da farmácia, no hospital, chegar no paciente, chegar no prescritor. Vocês, enquanto dentistas, prescrevem medicamentos que já passaram por várias fases. Esses medicamentos já foram aprovados. Isso é a translação. É você fazer esse processo de pesquisa acadêmica para a indústria e chegar. Então, eu vou mostrar para vocês várias vantagens e vocês vão se perguntar, mas por que isso não está no mercado? Se vocês forem pesquisar com várias outras formulações, vocês vão ver a mesma coisa. Vocês já viram falar em nanomedicamentos? Já viram falar? É um hype hoje, nanomedicamentos. A gente tem pouquíssimos. Recentemente, a gente teve aprovado. Acho que vocês devem ter usado. Alguém sabe? Acho que quase todo mundo aqui deve ter usado. A vacina da Pfizer. É uma nanotecnologia. Então, assim, se você for no Google ou no Web Science, vocês vão encontrar, assim, milhares de trabalhos e você vai encontrar 1 ou 2 produtos aprovados. Então, a translação é muito difícil. Por isso que a universidade, ela tem tanta dificuldade, assim, de mostrar o seu trabalho para a população. Porque são anos e anos de pesquisa para você conseguir chegar em alguma coisinha muito pequena, tá? Então, vocês vão ver que tem vários desafios quando a gente fala aqui da translação do processo de microagulhas. Então, gente, desculpa. Hoje eu vou falar um pouquinho de microtecnologia, porque para a gente produzir microagulha, a gente tem que ter uma tecnologia que permita manipular a matéria numa escala micrométrica. Então, aqui eu estou falando de uma escala que está ali próximo do nível de quê? Da célula. Né? Uma célula, dependendo da célula, a gente tem célula de 8 micrômetros, 10 micrômetros, uma célula bacteriana de 1 micrômetro. Então, daí já dá para acender em vocês a importância disso. Você está trabalhando com algo que está muito próximo da interação com uma célula, tá? Então, guardem isso. Vou falar de microagulhas solúveis, precondiz, que são microagulhas que elas se solubilizam na pele. Tem vários tipos, essas foram que eu trabalhei. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem pesquisar no grupo do Ryan e encontrar vários. Vou falar um pouco da produção e caracterização e do processo de translação, como eu já falei para vocês. Então, vamos começar a entender um pouco o que é a microescala. Essa escalinha aqui, ela está em um trabalho meu, que eu publiquei na revista Química Nova, em língua portuguesa, um trabalho de divulgação.
Se vocês observarem, a gente tem aqui, por exemplo, a molécula da água, que é uma molécula extremamente simples, concordam? H2O. Perto de um anestésico que vocês usam, ou de um anti-inflamatório, que é várias cadeias de carbono, de hidrogênio, a molécula da água é simples, H2O. Está aqui na escala do Angstrom. Aqui, se vocês forem ver, a gente já tem proteínas, material genético, que está em que escala? O que é NM? Falei agora um pouco. O quê? NM é o quê? Eu falei agora, da vacina da Pfizer, que é um nanomedicamento, nanômetro. Então, aqui, ó, começando de 1 até 1000 nanômetros, a gente tem aqui proteínas, anticorpos e as nanotecnologias, nanopartículas que são produzidas hoje. Aqui a gente já chega na escala micrométrica, né? Um micrômetro. A gente tem o quê? Uma bactéria, um ser, né, extremamente simples, e começa com a célula humana. Então, o que é que a gente consegue observar aqui? A microescala, ela está entre a escala de uma célula, por exemplo, e a escala de que, gente? De nanotecnologias e de moléculas. Então, isso é extremamente vantajoso. Você manipular a matéria de um modo que você consiga interagir com o biológico, interagir com as moléculas que você quer levar para o biológico. Pensando no paciente que está ali e você está tratando no seu consultório no futuro. Então, você tem a mucosa, você tem a gengiva, você tem o osso, e você tem o anestésico, o anti-inflamatório. O que mais que vocês usam no dia a dia de vocês? Antibióticos também, não é? Então, assim, você consegue ver o poder que tem essa escala de interação. É diferente de pegar um fármaco, está em solução e colocar ali. A interação ela vai ser muito mais diferente. O fármaco ele vai sofrer processos de instabilidade, entendem? Então, ela é extremamente vantajosa, ela é estratégica, eu diria. Então, aqui, só para contextualizar mais, né? Então, quando a gente tem a microescala aqui, ela interage no nível celular. Então, o que é mucosa? O que é pele? A pele é um órgão, né? Então, a gente tem vários células ali compostas que formam as camadas de mucosa, de pele. Então, assim, tem essa interação. E também você consegue confinar partículas que estão na escala nanométrica. Como eu acabei de falar, vacinas e outras nanotecnologias que a gente tem aprovada para uso. E, claro, os fármacos que estão na escala molecular. Então, ela vai agrupando, ela cabe, entendeu? É como se você tivesse, sabe aquelas bonequinhas russas? Vocês já viram? Que está uma dentro da outra. Então, isso é extremamente estratégico para a indústria farmacêutica, para você ter um produto que você pode usar no paciente com efetividade. Então, falando um pouquinho aqui das microagulhas, né? Então, a aplicação da microtecnologia, ela permite você desenvolver microagulhas e outros componentes, como implantes, que estão na escala micrométrica, micropartículas. As microagulhas, especificamente, elas são projeções, óbvio. O que é que vocês entendem por microagulha? Vocês já viram alguma foto de microagulha? O que é que vocês acham que é uma microagulha? O que é que vocês imaginam na cabeça de vocês? Uma agulha micrométrica? O que poderia ser? Agulha vem de quê? De agulha mesmo? Vocês usam muito agulha, vão usar muito agulha, né? A lembrança que eu tenho das minhas dentistas é tacar agulha em mim. Então, gente, a o próprio nome fala, né? Micrométrica. Então, essas projeções, elas têm o formato de agulha. Porque o que é que a gente tem de conceito de agulha? Algo metálico, né? Uma pontinha metálica. Aqui vocês vão ver que a gente pode ter uma diferente composição. Não precisa ser metálico. E não precisa ser tá? Você pode ter um conjunto de agulhinhas, que é o que a gente chama aqui de... Opa! Cadê? É o que a gente chama de arranjo de microagulhas. Você já viu aquele experimento da cama de prego? Que a pessoa deita na cama de prego e ela consegue levantar e sair andando e não acontece nada? Então, imagina que quando a gente começa a trabalhar com microagulha, esse conceito ele bate. Porque se tu tem uma, duas agulhas e a pessoa deita, ela vai se furar, não vai?
ela só consegue deitar na cama de prego, aqueles indianos, aquele pessoal do Oriente faz muito isso, porque são várias, então tu tem uma distribuição ali, né, da pressão e tu consegue ficar sem se machucar. Isso bate para a microagulha. Quanto mais agulhas você tem, mais difícil você tem, a inserção é mais dificultosa, é mais difícil. Se tu tem menos agulhas ali, é mais fácil de tu ter a perfuração, tá? Então, basicamente, esse conceito aqui do arranjo. Vocês vão ver, a gente tem diferentes tipos de arranjo de microagulha. Então, aqui só mostrando, porque... Opa, tá estranho aqui o som. Estou me ouvindo de novo. Quem tá com o microfone? Bom, aqui, gente, essas agulhas são as que vocês... Essas agulhas são as que vocês reconhecem, né? São as agulhas metálicas. Então, qual que é a vantagem de eu ter uma microagulha? Eu acabei de falar da tecnologia, mas o que é que vocês imaginam de vantagem de eu ter essa projeção que parece uma agulha na escala micrométrica? Alguém pode falar uma vantagem? O que vocês acham? Quando vocês usam, não sei se vocês já estão usando, não ainda, né? Vocês estão na teoria. Alguns já estão usando. Então, o que é que vocês imaginam de diferente de usar uma agulha dessas tradicionais que a gente usa para usar esses conjuntinhos de agulhas micrométricas? O que poderia ser diferente? Qual é a grande queixa que a gente tem? Está até aqui já, né? Quando a gente tem agulha, o que é que as pessoas têm medo? Por que muita gente não quer nem se vacinar, não quer tomar, né, injeção? Dor, sangue. Por quê? Porque uma agulha tradicional, ela vai passar as camadas, né, da pele, ela vai furar literalmente a pele e ela vai atingir essa camada aqui, que é a derme. E o que é que a gente tem na derme? Nervos e vasos. Então, daí a gente sangra, né, quando a gente coloca agulha, não tem como. Uns mais, uns menos, enfim, dependendo da anatomia, da fisiologia da pessoa. E qual que é a vantagem, então, de uma microagulha? Ela consegue passar essa camada da pele e ela não chega aqui, mas ela chega muito próximo. O que que essa camada da pele tem de tão importante? A pele, gente, é uma barreira natural. Graças a elas, a gente está aqui, né? A Covid, por exemplo, poderia ter sido muito pior se a pele não fosse uma barreira. O vírus não passava. A gente tinha toda uma preocupação de lavar a mão, tudo, mas para evitar ter contato com mucosa, né? Pôr a mão no olho, no nariz. Mas pela pele mesmo, ele não passa, uma pele íntegra. Então, assim, a pele é uma barreira protetora, né? E se a gente não tivesse a nossa pele, assim, intacta, obviamente, estou falando de uma pele intacta, a gente estaria exposto a todo tipo de micróbios, enfim, micro-organismos diversos e outros agentes patológicos também. Então, isso aqui, naturalmente, foi feito para ser uma barreira. Só que, no dia a dia, na prática de um dentista, de um médico, por exemplo, às vezes, isso aqui precisa ser uma rota de administração de fármaco. Quando você tem uma doença local na pele, por exemplo, um eczema, algum tipo de alergia, ou até mesmo quando você quer usar a pele para fugir da via oral. Não sei se vocês já estão tendo farmacologia. Não? Então, vocês vão lembrar de mim quando vocês tiverem aula de farmacologia, vocês verem uma coisinha chamada farmacocinética, que é o que o seu corpo faz com o medicamento. E vocês vão ver que tem medicamentos que você usa um comprimido gigante, muitas vezes porque você não consegue ter uma quantidade suficiente dele na tua corrente sanguínea. Então, você precisa ter uma dose imensa. Ou você vai precisar prescrever para o seu paciente várias vezes ao dia, porque vai baixando e aí o paciente vai voltar a ter dor. Isso é um pouquinho do que é, tem muito mais, tá? De farmacocinética, vocês vão ver que não, eu acho que é uma das mais complicadinhas, né, da farmaco. Então, assim, muitas vezes a via oral, ela tem esses problemas, ela tem metabolismo, então o teu fármaco, ele vai ser excretado. Então, você usar uma outra via que drible esse metabolismo é interessante, é inteligente, tá? E a via transdérmica, você aplicar um fármaco aqui, e ele passar essa barreira e chegar na corrente sanguínea é extremamente interessante. Então, são essas duas vias, né? Tanto você tratar localmente um problema, um anestésico local, por exemplo, como você tratar uma doença sistêmica, até mesmo um câncer, no meu caso, né? Eu trabalho com câncer de mama,
E o objetivo é aplicar diretamente na pele da mama, para que passe, mas que se localize ali naquela circulação mamária, que a mama ela tem uma microcirculação própria. Então, com isso, você teria uma quantidade muito maior de fármaco disponível do que a gente tem hoje. Então, essa é a principal vantagem, por isso que se estuda tanto microagulhas. Na verdade, a gente tem alguns grupos, e como eu falei para vocês, o grupo que eu fui, que a professora Michele também vai em breve, é o principal hoje no mundo a trabalhar com essa tecnologia. Então, aqui só para vocês verem, eu perguntei, vocês imaginam como que é a microagulha? Então, assim, isso aqui é um tipo de arranjo de microagulha. Então, a gente tem aqui as microagulhas, e essa partezinha aqui, transparente, que vocês estão vendo, que a gente chama de base plate, de base. Por quê? Você tem que aplicar. Então, você não pode ter só a região das agulhas. Você tem que ter algo que permita a aplicação, tá? Dessas microagulhas. E aqui só um exemplo. Isso aqui não é do meu trabalho, tá? Isso aqui é, mas isso aqui é um outro exemplo, onde a pessoa aplicou a microagulha na pele. E aí vocês podem ver aqui como ela passa essa barreira. Eu não falei para vocês, tá? Mas essa barreira que eu falei da pele chama extrato córneo. As mucosas também têm. Então, é uma barreira de células mortas. E elas estão ali, e muito material lipídico, óleo, né? O material oleoso, material hidrofóbico. Estão ali organizados, parece um monte de tijolinho junto. Então, não deixa nada passar, tá? E aí a gente tem aqui a microagulha. Uma outra coisa que eu também não falei é que você também pode romper essa barreira por métodos químicos. Detergente. Por que tem muita gente que quando lava a louça fica com a mão toda, vocês já viram? Até vocês já passaram por isso. Saindo, né, uma pelinha ou algum produto que vocês usam que vai descascando a pele quando a gente vai para a praia, por exemplo, né? Porque são mecanismos químicos, são moléculas que vão desestruturando essa barreira. Então, a gente também tem como usar formulações para fazer isso. Mas qual que é o problema? O problema é que você acaba, muitas vezes, tendo toxicidade, irritação. Então, ninguém quer usar um produto na pele, que a pele vai ficar vermelha, descascando, irritada, sensível. Com a microagulha, como um processo é físico, isso não acontece. Não aconteceu, tá? A gente nunca pode falar 100%, porque às vezes, dependendo do tipo de microagulha que você aplica e do tempo que ela fica em contato com a pele, ela pode desencadear algum tipo de irritação também. Então, aqui eu estou mostrando para vocês os principais tipos de microagulhas que a gente tem. Então, olha só, as primeiras, que são as mais tradicionais, que tem muitas pessoas do Brasil, inclusive a Michelle trabalha, lá na USP também tem algumas pessoas que trabalham, são microagulhas metálicas. Vocês conseguem ver essa figurinha e deduzir o que está acontecendo aqui? O que é que a gente tem? A gente está inserindo essa microagulha na pele e a gente está retirando. E depois está aparecendo essa camada azul aqui, que seria, por exemplo, um anestésico, um anti-inflamatório. O que é que aconteceu aqui? Aqui a gente pré-formou um pó. A gente usou uma agulha metálica, aplicou na pele. Ali você tem o processo, né, de penetração do metal. Então, você tem um porozinho que se forma. E aí você aplica o seu medicamento. Em teoria, você facilitaria o processo de passagem. Mas qual que é o problema? Dose. É muito difícil controlar uma dose aqui, concordam? Você não vai saber quanto que está passando. Então, assim, isso é complicado para aprovar. Nenhum órgão, FDA, EMA, Anvisa, vai aprovar algo que não tenha controle de dose. Porque com o controle de dose, a gente já tem problemas. Vocês provavelmente vão se deparar com pacientes que vocês vão usar um anestésico que vocês vão precisar usar mais, menos. Então, assim, é muito importante definir a dose que se usa. Essa segunda aqui, vocês estão vendo aqui, essas primeiras são chamadas de sólidas. Essa segunda, ela também é sólida, mas qual que é a diferença? Essa camadinha azul já está aqui, absorvida. Então, você impregna o princípio ativo nessa camada. Adiciona e tira. Mas, mais uma vez, tu vai ter um problema aí. Porque como é que tu vai garantir que todo esse fármaco realmente vai sair, né? Como que tu vai garantir que tu impregnou todas as agulhas, todas as projeções? Então, é mais complexo também.
Essa daqui, gente, é a que eu trabalhei, tá? Que eu vou falar mais para vocês. São as microagulhas solúveis. Então, veja que toda ela já tem um princípio ativo. Você aplica e o que é que acontece aqui? Ela não sai. Ela se solubiliza na pele. Por quê? Quando ela entra em contato aqui com a pele que você insere, o que é que a gente tem na nossa pele? A gente tem água. Então, em contato com a água da pele, acontece esse fenômeno de autossolubilização da microagulha, tá? Essa outra aqui, o que é que vocês estão vendo aqui na D? Elas são ocas. E dentro delas, você coloca uma formulação líquida. E aí, essas agulhas, elas têm poros, você insere e a formulação ela vai saindo por os poros. Mas ela também não fica na pele, ela sai. Mais uma vez, você tem que ter um time muito bom para garantir que o tempo que ela ficou em contato saiu o que queria que saísse, né? Então, tem que ser muito bem padronizado isso. E essas aqui é o que a gente chama de hydrogel form, ou formadoras de hidrogel. Essas são muito interessantes. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Elas estão aqui pequenininhas, você insere na pele, elas vão inchando, 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 elas ficam gigantes. Gigantescas, assim, fica uma coisa horrorosa, parece um ouriço do mar. E aí elas vão criando os canalílicos, só que elas não têm fármaco. O fármaco é colocado em cima dessas microagulhas, como um filme, por exemplo. E aí ele se dissolve. Então, todas essas outras, a gente tem um fármaco. Nessa aqui, ela serve apenas para criar os poros na pele, para facilitar a passagem. Apenas não, já é muito isso. Mas você não tem o fármaco dentro delas. Podem ser usados os mesmos polímeros que a gente usa na dissolvem. Só que aqui você emprega, por exemplo, temperaturas altas, esses polímeros, eles se cruzam, falam que a gente chama de crosslink, e aí eles vão inchando, 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 e essas pontinhas que são bem pequenininhas ficam assim, gigantescas. Eu vou falar para vocês das dissolvem, que foi as que eu fiz. Elas são amarelinhas, porque o fármaco que eu trabalho é amarelo, tá? Ele chama ferritinida. Já ouviram falar? Ferritinida é parente de um fármaco que talvez vocês conheçam. Roacutan, todo mundo já conheceu aqui, né? Ácido retinóico, né? Todo mundo pelo menos já ouviu falar. Então, a ferritinida, ela é um derivado, ou seja, a estrutura química dela é muito parecida com a do Roacutan, por exemplo, mas foi feito modificações químicas. Então, diferente do Roacutan e dos outros retinoides, ela não é metabolizada no fígado. Vocês sabem que tem um problema grande quando você usa o Roacutan, né? Você tem que fazer enzimas, quantificar as enzimas hepáticas mensalmente, fora outras reações. A ferritinida, ela é isenta, seria perfeita, ela não tem reação adversa. Ela é muito segura, ela não é metabolizada no fígado. Mas qual que é o problema? A modificação estrutural que foi feita nela, que permitiu isso, deixou ela muito hidrofóbica. Então, um fármaco hidrofóbico, todo mundo sabe o que é hidrofóbico? Todo mundo sabe, né? O que é hidrofóbico, não é solúvel em água, é pouco solúvel. Então, um fármaco hidrofóbico, o sangue da gente é o quê? Tem água. Então, assim, é muito difícil você ter biodisponibilidade. Biodisponibilidade é quando o fármaco está na corrente sanguínea. E aí ele vai chegar no seu lugar de ação, tá? Então, assim, é muito difícil quando o fármaco é hidrofóbico você ter isso. Então, isso é um dos grandes desafios hoje. Na academia, por exemplo, vocês vão ver, vocês já viram aquelas matérias que eu acho que a Unicamp tem, a USP tem muita. Descobri uma molécula que cura o câncer de pâncreas. E aí tu vai ver, tem ação em cultura de célula, mas nunca vai chegar no mercado porque ela é muito hidrofóbica. Então, se não tiver uma formulação que proporcione essa biodisponibilidade, ela nunca vai chegar. Então, aquilo ali não deveria nem ter esse release dessa matéria. Porque leva até uma informação que as pessoas criam esperança falsa. Então, muitas das moléculas que são estudadas hoje, elas têm uma ação incrível na cultura de célula, na placa de Petri, falando aqui no sentido figurado, tá? Mas quando você chega e você vai levar para o paciente a translação, que eu acabei de falar, não vai acontecer. Então, isso é muito importante. Então, o meu trabalho no Brasil era exatamente criar uma formulação para esse fármaco, porque ele é muito importante para as mulheres, ele não tem reação adversa, mas a gente não consegue. Ele está sendo estudado há mais de 20 anos pela Johnson Johnson, e eles não têm uma formulação. E aí eu desenvolvi uma nanotecnologia, e eu consegui melhorar a solubilidade dele.
mas é líquida a nanotecnologia que eu desenvolvi. Como é que uma mulher vai aplicar um líquido na mama? Como que aquilo ali vai ficar? Aí eu fui pensando e falei, não, vou fazer um gel. Desenvolvi o gel. O gel está lá também, extremamente solúvel o fármaco. Mas as meninas vão me entender. É muito difícil para uma mulher aplicar um creme na mama, colocar o sutiã, ia sair, não ia ter, assim, aquilo ali não ia ser, não ia ter aceitabilidade. Foi aí que eu pensei, não, eu preciso de algo que eu consiga colocar e ficar grudado. E veio a ideia da microagulha na minha cabeça. Mas por que veio a ideia? Eu vou abrir um parênteses bem grande. Porque quando eu estava na graduação, igual vocês aqui, com essa mesma carinha de vocês, jovem, eu já tinha escrito meu primeiro artigo de revisão, que um professor meu, assim, na sala, me chamou e falou, você quer escrever um artigo comigo? Eu aceitei, e eu falei sobre microagulhas. Isso há 10 anos atrás, tá, gente? Em 2010, 13 anos atrás. Eu estava no terceiro período do curso de farmácia. E ali ficou, né? Microagulhas são incríveis, são promissoras e ficou. Então, quando eu vim com esse insight hoje, doutora já, eu falei, gente, eu preciso de algo como as microagulhas que eu estudei lá atrás. Foi aí que eu fui pesquisar os grupos e achei o Ryan, tá? Então, aqui a gente tem as microagulhas. O que é que vocês estão vendo aqui? Elas lindinhas, né? Bonitinhas. Eu acho linda, né? Quando eu fiz a primeira vez que eu olhei, eu falei, que coisa linda. Não sei se vocês acham também. Mas elas são muito bonitinhas. E aqui vocês estão vendo elas todas distribuídas, né? E o objetivo é exatamente isso. O grande desafio aqui é você ter a microagulha com uma dureza necessária, ela tem que estar firme, ela tem que estar dura, com propriedades mecânicas boas para você aderir na pele e perfurar. Mas ela precisa dissolver. Então, vocês entendem que aí é um paradoxo? Como que uma coisa dissolve? Como que uma coisa que dissolve está dura no começo? É muito difícil. Então, a maioria dos trabalhos, o gargalo é aí. É você conseguir ter esse balanço, tá? Entre você ter inicial. Isso aqui, gente, é o quê? Isso aqui lembra o quê para vocês? Comprimidos. Eu não sei para vocês, talvez para mim lembra um comprimido. O comprimido é o quê? Um sólidozinho, né? Quando a gente toma o comprimido, ele desmancha. Esse é o princípio da microagulha solúvel. Ela tem que estar durinha, ela tem que estar organizadinha, ela não pode estar quebrada e ela precisa dissolver na pele. Porque se ela não dissolve, ela não libera o princípio ativo, tá? Mas também, se ela não se insere, ela não forma, ela não passa a barreira. Então, todo ponto aqui, que, assim, não é um ponto negativo, mas é o ponto, assim, o gargalo, o ponto que demora mais é essa formulação. Isso no caso das microagulhas solúveis que eu estou falando. Não esqueçam que eu mostrei várias outras para vocês antes. Para cada uma daquelas tem desafios diferentes, tá? É óbvio, né? Como eu falei, só enfatizando, além de você evitar perfuração, dor, sangue, isso aqui também é muito importante. Você evita corte para o profissional de saúde, você evita descarte de perfuro cortante. Então, é uma outra vantagem hoje de você usar a microagulha. Aqui, gente, só mostrando a inserção na pele, tá? Então, olha uma inserção boa, olha os porozinhos. Esses poros, eles seriam transientes, né, que fala, eles não ficariam ali para sempre, óbvio, né? Você tem provisórios. Então, você forma o poro, você tem o processo ali de passagem do teu fármaco, mas com o tempo essa pele ela se reestrutura, tá? Não fica cicatriz, até porque essa área aqui, ela é uma área extremamente que está o tempo inteiro com crescimento de tecido e de célula. E aqui uma agulha com inserção que não é tão boa. Conseguem ver? A gente não tem tanto os poros como a gente tem aqui em B, tá? Isso aqui são microagulhas que eu desenvolvi lá. Eu desenvolvi várias até chegar em uma que eu falei, não, essa aqui tá ok. Então, para você fazer as microagulhas, isso aqui eu vou passar rápido, porque isso eu não fiz. Quando eu cheguei lá, eu já encontrei os moldes. Você precisa de moldes. Moldes, eu acho que vai ser uma palavra muito comum para vocês ao longo do curso de odonto, para outras coisas, né, Michele? Para prótese, para outras coisas que vocês vão fazer. Mas vocês conseguem ter um conceito do que é um molde, né? Um molde vai ser algo ali que vai me permitir moldar algo. Um bolo, por exemplo, a gente usa forma de silicone para fazer. Então, para você desenvolver microagulhas, o grande problema hoje é você ter esses moldes. Então, você precisa ter microtecnologia, equipamentos que vão permitir você desenvolver esses moldes. Porque como que eu vou produzir a microagulha?
ela vem do molde. Então, a gente tem hoje, por exemplo, impressão 3D, que vocês têm aqui na faculdade, para outras coisas, mas que também podem ser aplicado. A gente tem técnicas que você usa luz, laser, são métodos, isso aqui é muito da engenharia de materiais, tá? Eu, como farmacêutica, eu não tenho nem muito background para ficar falando para vocês sobre isso. Mas sem os moldes e sem essas tecnologias, você não produz microagulha, tá? Por que que a gente tem no Brasil, eu sou a terceira que fui para esse grupo. A Michelle vai ser a quarta brasileira que vai para esse grupo. A gente não tem ainda essa produção aqui. Porque a gente vai toda esperançosa, achando que vai voltar e vai trazer as microagulhas. Aí quando chega aqui, você fala, mas não tem o molde. Como que eu vou fazer? Eu tenho que produzir o molde, eu tenho que ter alguém que saiba fazer o molde, eu tenho que ter alguém que saiba desenhar o molde, eu tenho que ter material para produzir isso. Então, esse é um dos grandes desafios. Eu lembro que na minha primeira semana lá, eu falei, isso aqui não vai voltar para São Paulo como eu acharia que ia voltar. Não tem. Então, o molde é fundamental, a primeira coisa que a gente precisa ter. Então, só um exemplo para vocês das etapas, né? Para fazer um molde, a gente faz o que chama de master template ou macho, que seria essa parte com as pontas, né? Pontuda, com as projeções. Desse master template ou molde macho, a gente faz o molde fêmea, que seria o quê? Você usaria um silicone, por exemplo, nesse master template, e aí você teria um molde com os buraquinhos, certo? E é nesses buraquinhos que você vai fazer o quê? Inserir a sua formulação. Então, são 3 etapas básicas. Produção do macho, né, do master template. Isso aqui é importante, por quê? Ah, mas eu vou produzir os moldes fêmeas, eu posso levar para fora, produzir e trazer. Mas os moldes, com o tempo, eles perdem, né, as características. Imagina uma forma de silicone, não sei se vocês já usaram para fazer bolo. Resseca, vai perdendo, né, o volume. Então, assim, é muito importante que a gente tenha um master template para produzir novos moldes sempre. E aqui a disposição do hidrogel, então esse é o básico, tá? Isso aqui, gente, é uma ciência complexa, tá? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês não é nem 10% de todo o processo, é só um resumo. Não achem que é só isso aqui, porque não é. É muito mais que isso. Aqui são os moldes que eu trabalhei lá. Então, a gente tem esse moldezinho, ó, aqui já é o molde que foi feito no master template, no molde fêmea. E mais que o molde, olha esse molde. A gente tem as microagulhas. Mas como que eu vou colocar uma formulação? Como que eu vou tirar a microagulha depois de seca? Então, mais que isso, a gente precisa ter os suportes para os moldes, que também são feitos com silicone, com impressão 3D no laboratório. Esses moldes, eles foram desenvolvidos por uma alemã, que hoje ela está trabalhando em uma indústria na Alemanha, lá no laboratório, e ela desenvolveu os moldes e os porta-moldes, né, os suportes. Então, veja que como as coisas vão evoluindo, é muito detalhe, não é tão simples quanto parece. E aqui umas etapas básicas. Então, você tem um molde para produzir a sua microagulha e você tem que pensar na formulação. Aí vocês já entenderam o dilema da formulação, né? Que eu falei para vocês. Você tem que ter uma formulação que seja estável, você tem que ter uma formulação que vai ser firme para entrar, mas que vai dissolver. Então, isso é bem coisa de farmacêutico aí mesmo. Você mexer na composição dessa formulação. E o processo de deposição dessa formulação nos moldes. Então, só para vocês terem ideia, aqui são alguns equipamentos. Aqui já vem um segundo problema. A gente não tem muitos desses equipamentos aqui no Brasil. Então, eu até conversei com a Michelle, eu trouxe um processo de adaptação. Né? O que é que a gente tem que a gente pode adaptar e fazer? Porque alguns são até baratos, mas outros não. Então, assim, tem toda essa questão, né, de você... Isso é uma frustração, tá? Quando vocês forem para fora, que eu acredito que vocês já foram, já fizeram algum estágio fora? Provavelmente vocês vão, vocês estão muito no começo. E vocês vão ter um pouquinho disso. A gente aprende muita coisa legal, quando a gente chega aqui, às vezes a gente não consegue pôr em prática. Não se preocupem, o papel nosso é adaptar mesmo. E é fazer melhor do que eles, fazer diferente, trazer a nossa criatividade, trazer a nossa brasilidade mesmo, assim, para o negócio. Porque eles têm tudo, né? Para onde você for fora do Brasil hoje, país de primeiro mundo, eles têm tudo. E quando eles não têm, eles compram e no outro dia está lá. Então, o desafio nosso é aprender, mas trazer para a nossa realidade. E é aí que entra mesmo. O brasileiro faz isso e faz bem feito. Então, aqui, ó, a gente tem o gel, que eu falei, aqui é o gel da minha formulação, tá vendo aqui? Esse amarelinho, ela tá totalmente solúvel, gente. Essa formulação, esse fármaco jamais ficaria assim,
Isso aqui está tudo precipitado. Então, a minha formulação ela foi muito eficaz para resolver o problema da ferritinida. E você precisa agitar bastante esse gel, porque ele tem que estar uniforme para ir para o molde. Qual que é o problema de você agitar algo em uma rotação muito alta? Temperatura. Você aquece. Então, se o seu fármaco ele é sensível à temperatura, você pode ter um dano, uma instabilidade. Se você está falando de uma vacina, esquece, você não consegue fazer isso. Então, tu vai ter que adaptar e fazer de outro jeito. Se tu está falando de uma proteína, um anticorpo, tu não vai fazer isso, porque quando tu agitar, vai agregar tudo. Então, aqui eu consegui, porque o meu fármaco não é sensível ao calor e não é sensível à agitação. Isso aqui já para todo o processo e você já volta e fala, acabou, não tem como fazer. Obviamente que tem, né? Você vai encontrar outras técnicas para substituir isso. Aqui, ó, a formulação, ela está no molde, mas imagina, eu tenho um gel. O gel é o quê, gente? Ele é viscoso ou ele é líquido? Tem gel mais líquido, né? Mas um gel mesmo, ele é viscoso, ele é mais viscoso, né? Vocês sabem o que é viscoso, né? Esse conceito para vocês é claro, uma coisa mais que demora a escorrer. Então, quando você tem um gel que você coloca, imagina, tem um molde com os furinhos, né? E você coloca o gel, é difícil dele descer. Então, essa câmara de pressão, ela ajuda a fazer uma pressão para descer a formulação para o molde, para as pontinhas, e você ter a projeção. Tá? Então, isso é super importante. Se você tem uma formulação muito líquida, quando você coloca aqui no molde, sabe o que, é que acontece? Qual é uma propriedade da água? Que vocês todos sabem que vocês fizeram biologia na escola. Tensão superficial, lembram? Então, ela vai agregando, juntando, né, as moléculas, e toda a formulação fica só aqui no meio. Você vai ver a maior parte das microagulhas, ela vai formar no meio, e a maior parte do molde não vai ter nada. Então, é um outro problema também, é o processo de você depositar a formulação no molde. E aqui é um exemplo, né, as microagulhas secas já, depois que eu sequei elas, e a microagulha final. Secar também é um problema. Tem uma menina lá, agora, que ela não está conseguindo desenvolver, ela trabalha com peptídeo, vocês sabem o que é peptídeo, né? Todo mundo... Então, ela trabalha com esse peptídeo e ele é muito sensível a temperatura ambiente, ele já não fica. Lembra da história da vacina da Pfizer? O problema que deu, porque tinha que ser no menos 80, a gente não tinha menos 80, rolou toda aquela confusão, tinha que ter uma bolsa específica para colocar. Então, tem moléculas que não podem ficar à temperatura ambiente, mais num país tropical como o nosso. Então, assim, essa menina, ela não está conseguindo secar a microagulha. Porque quando ela seca, que ela vai ver, o fármaco está destruído. Então, há um dilema agora de utilizar alguma técnica que remova a água, mas não envolva calor. Então, é basicamente, assim, é muito de formulação, tá? Para chegar no consultório de vocês, essas microagulhas, vocês já estão vendo o drama que vai ser, né? Porque isso são grupos e grupos com muita gente, com químico, com farmacêutico, com biólogo, com biomédico, com dentista, para tentar desenvolver isso. Não é simples, não é impossível. E aqui um pouco da caracterização. Isso aqui, gente, são as minhas primeiras microagulhas, horrorosas. Então, a gente tem microagulha quebrada, a gente tem microagulha torta, a gente tem microagulha que a base ficou, assim, quando eu peguei ela, assim, para olhar no microscópio, ela virou, assim, inteira, parecia um rolinho. Isso são problemas típicos, tá? Isso é normal, até você chegar numa formulação adequada. Quebrar, até uma formulação boa quebra. Não pode quebrar inteiro, uma, duas quebra, é normal, tá? Aqui também, não sei se vocês vão conseguir ver, talvez não pela luz, meu fármaco que eu falei, amarelo, né? Quando eu depositei, que eu olhei aqui, vocês conseguem ver? Não está amarelo aqui, nem está amarelo aqui, ou seja, eu não tive uniformidade de conteúdo. Porque na hora que eu espalhei, o meu gel, esse gel era muito viscoso, então eu tive que mexer na formulação do gel. Então, assim, são várias questões. Aqui a gente tem esse equipamento no laboratório da Michele, onde você vai pressionar a microagulha e você vai ver o quanto que dessa ponta diminui o tamanho. Isso é muito importante, que aí você vai ver a resistência mecânica dela. Esse equipamento é um equipamento de tomografia, a gente tem lá no laboratório, na Irlanda, e aí você consegue inserir essas microagulhas em parafilmes, todo mundo aqui já viu parafilme no laboratório, né? Ou em pele de porco, que é o modelo que a gente mais usa no laboratório para simular a pele e a pele de porco.
E aí a gente olha no equipamento e a gente consegue ter essa imagem de tomografia e a gente consegue ver aqui, ó, esse valezinho é a inserção da agulha, tá? A gente consegue medir essa inserção. Vocês têm aula agora? E aí, eu paro, Mi? Então tá. Ah, então tá. Qualquer dúvida, gente, vocês mandam e-mail. A Michelle tem meu e-mail, tá? Se quiserem contato também. Boa aula, imagina. Aqui o dissolvem, porque eu quero que a microagulha dissolva, eu preciso ter o tempo desse dissolvem. Essa técnica aqui, gente, ela é extremamente simples de ser feita lá no laboratório. É uma caixinha com papel de filtro, um guardanapo molhado em PBS, com a pele em cima, porque isso também é uma coisa que eles fazem muito bem lá. Eles são um grupo, eu não falei para vocês, né? Mas a Michelle viu, de 50 a 60 pessoas. No verão são 60, porque tem os alunos de verão. Então, são 50 pessoas dentro de um laboratório e tudo funciona muito bem. E aí, eles fazem muitas coisas para serem rápidas e simples, porque não dá, os equipamentos, muitas vezes você não consegue usar numa rotina. Então, eles criaram algumas metodologias para ser mais simples, para ser mais rápida, tá? Agora que está começando primavera, verão, quando eu voltar para lá, vai ter 60, no mínimo, assim, tranquilo. Então, assim, eles fizeram esse método porque a gente geralmente usa célula de Fran. Já viram isso? No laboratório da professora Michelle, de vocês aqui tem, tá? Esse equipamento, vocês que trabalham, vocês já viram, né? Vocês são do laboratório. É difícil, tem que setar, tem que deixar 24 horas. Então, se precisasse usar esse equipamento sempre, não ia dar certo. Então, esse equipamento a gente usa para quê? Para quantificar o fármaco que passou através da pele. Lembra que eu falei que a gente pode querer que o fármaco fique na pele ou que ele passe? Então, é super simples, né? A gente tem aqui uma fase que a gente chama doadora, uma fase receptora, aplica a microagulha e aí a gente quantifica o fármaco que tem. E aqui é óbvio, né, gente? Os estudos em animais são extremamente importantes. Não são tão simples de serem feitos, porque imagina você colocar você tem que raspar, depilar o rato. Imagina você colocar essas microagulhas aqui, ó, na barriga do rato, vai sair tudo, ele vai andar, ele vai tirar, ele vai ficar esfregando, é uma defesa natural do animal. Então, a gente precisa enrolar todo ele. Então, tudo isso também estressa o bicho. Então, até os testes em animais, eles precisam ser adaptados para as microagulhas. E aqui o desafio maior, que são você inserir os fármacos. Como eu falei, você pode ter fármaco pouco solúvel, eu já falei para vocês do meu, mas vocês também podem ter fármacos, moléculas grandes, como proteínas. Você pode ter fármacos que eles são solúveis, mas eles não passam nas membranas biológicas. Fármacos carregados, por exemplo, são muito difíceis de passar uma membrana biológica de uma célula, uma membrana plasmática. Então, você precisa aí ter tecnologias para permitir que esses fármacos atinjam o seu sítio de ação. Então, uma delas é a adição de surfactantes. Todo mundo sabe o que é um surfactante? Detergente de cozinha, um surfactante, por exemplo, tá? E na indústria farmacêutica, a gente usa muito surfactante para produzir medicamentos, surfactantes que são de grau farmacêutico, tá? Então, com o surfactante, a gente consegue, muitas vezes, aumentar a solubilidade de um fármaco, porque ele cobre toda a molécula, e aí ele tem a parte hidrofílica que fica exposta. Então, a água entra em contato com essa parte, a molécula está ali protegida, né, naquele surfactante. Então, isso pode ser usado. Mas qual que é o problema de usar isso numa microagulha? Você pode deixar a sua microagulha soft, quebradiça. Então, assim, é um ajuste, né, do quanto você vai pôr de surfactante. Nanopartículas. Então, você usa muito nanotecnologia hoje para aumentar a solubilidade de um fármaco, tá? Então, desde nanocristal. O que é um nanocristal? É você ter uma molécula do fármaco e você quebra ela, e ela, uma molécula não, um aglomerado, né, da tua molécula, e ele está muito hidrofóbico, então ele está todo grudado, e aí você vai quebrando e deixando menor. Isso aqui aumenta a solubilidade. Ou você tem uma nanopartícula. Já viram falar em nanopartícula, nanoencapsulação, que é o da vacina? Então, você tem uma estrutura nanométrica que guarda o teu fármaco dentro dela. Então, isso também pode ser utilizado na microagulha, porque, como eu falei antes, ela tem uma escala que ela interage.
com a micro, com a nano e com a molécula e com a célula. Os biofármacos, gente, as proteínas, os RNAs da vacina, eles são muito difíceis, porque eles são susceptíveis são os fármacos biológicos que a gente chama, tá? É um grande desafio hoje para a indústria farmacêutica. Até pelo processo biotecnológico de produção, que é caríssimo. Então, tu vai produzir uma proteína extremamente cara, tu ainda vai colocar numa microagulha. Então, assim, a indústria já olha assim e fala, opa, não quero. E aí você pode ter o fenômeno que eu falei, de agregação dessas moléculas. Por exemplo, aqui, você tem esse frasco de uma proteína que está sob agitação, e depois eles foram avaliar e viram que ela agregou inteira e perdeu a atividade. Então, imagina tu agitar naquele equipamento que eu falei que agita numa alta rotação, então não consegue. Então, é um desafio. O outro desafio é que o FDA, a EMA, que são, vocês já viram falar, FDA e EMA, né? São agências americanas e internacionais que aprovam os medicamentos. A Anvisa se baseia muito nessas agências, tá? Para a gente ter os nossos medicamentos. Elas são principalmente a FDA. Eles querem processos contínuos para a indústria. O que é um processo contínuo? É um processo que você não tem pausa. Você vai ter vários tanques que vão se alimentando e vai indo, e no final tu tem um produto final ali que vai para o paciente. Muitos desses processos de microagulhas, eles não são contínuos, eles são quebrados. Tu tem que fazer, tem que secar, tem que colocar na cama. Isso não é bom. Então, isso é um desafio para a translação. No meu grupo, a gente tem cerca de 5, 7 projetos com grandes companhias farmacêuticas da Europa e dos Estados Unidos. E o que bate sempre quando chega lá para o CEO ou para a pessoa que está na indústria, ele fala, não tem como. Tá bom, tá legal, mas isso não vai ser produzido. A gente não pode quebrar, a gente não pode centrifugar, não tem uma centrífuga na indústria. É um equipamento extremamente perigoso para você ter no nível industrial. Vocês têm que ter um processo contínuo. E foi uma das coisas que eu fiz quando eu estava lá. O meu processo que eu desenvolvi, ele é contínuo na bancada, claro, mas isso aí para ir para a indústria já é mais fácil. Então, eu produzo a minha nanotecnologia de uma via única, e eu já adiciono o polímero nessa nanotecnologia, e eu já agito tudo junto e já deposito nos moldes. E ele só quebra aqui, porque nesse ponto aqui eu preciso secar. Então, assim, eu consegui deixar o máximo contínuo possível, mas ainda não é o suficiente, tá? Talvez eu precise de uma outra tecnologia para secar, que já seja automática aqui. Eles querem, na indústria, o que eles falam para a gente é que eles querem que pare aqui, na câmara de pressão, que isso eles têm. Eles não querem que vá para uma outra etapa. E aqui eu só coloquei um contraponto, porque quando a gente pensa, por que a gente tem tanto comprimido e não tem microagulha? Porque, olha só, gente, para os comprimidos, a gente tem até equipamentos padronizados que as indústrias têm para ver os critérios de qualidade desses medicamentos. Já para a microagulha, a gente não tem. A gente tem, muitas das coisas que a gente tem foi criado pelo grupo do Ryan, mas ainda não é oficial, ainda não é padronizado. Então, para o comprimido, a gente tem testes que está na farmacopeia, não sei se já ouviram falar. É um compêndio que tem americana, britânica, brasileira, com todos os testes que você faz para aquela formulação, para aquele comprimido, para aquele anestésico, para aquela pomada. E aqueles testes têm critérios de aceitação, para cima e para baixo. Ah, o meu comprimido ele pode ser quebradiço? Pode, mas você vai ter uma quantidade que pode ser, e um grau que pode ser. Passou daquilo? Não pode. Então, o que é que acontece? Ele é descartado. Para a microagulha, a gente ainda não tem isso. Então, isso é um outro problema que dificulta o processo de translação. A gente não tem regulamentação, tá? Foi uma das coisas que eu fui complicada lá também, para tentar a gente criar algum tipo de documento regulatório mesmo e apresentar para essas agências. E aqui, esse trabalho aqui é da professora de vocês, tá? Aqui, da Michele. E um outro problema, vocês que são dentistas sabem, a relação prescritor-paciente. Então, tem que chegar no prescritor e no paciente. O paciente, muitas vezes, não quer. Vocês vão rir, mas uma pesquisa que eles fizeram lá, sabe o que é que os pacientes achavam estranho quando aplicavam a microagulha? Não tinha dor. Então, quando falava que aplicar uma microagulha, eles queriam sentir uma dorzinha, uma picada. Então, para eles não tinha efeito. Isso aqui presta, isso aqui tem efeito, mas não senti dor.
Então, assim, a importância do prescritor, né? Quando ele vai prescrever, ele chegar e falar, olha, isso aqui é uma tecnologia nova, felizmente você não vai sentir dor, você não vai sangrar, não tem que chegar. Porque é muito interessante você usar isso na mucosa, na odonto, na medicina, na estética também, tá, gente? Para aplicação de produtos para anti-age, por exemplo. E a embalagem, né? Você tem a embalagem que a pessoa consiga sentir, porque é uma outra coisa também que eles reclamavam. Aplicava, eles ficavam cutucando, porque eles não sabiam, mas inseriu, não inseriu, porque não tinha dor, né? Então, assim, isso é boa, parece bobagem, mas isso até é mais difícil do que as outras coisas. Porque essas outras coisas que eu falei agora são técnicas. Então, bons profissionais juntos, com certeza vão conseguir resolver isso. Agora, aqui não, aqui é mais subjetivo, né? Aqui é uma questão de aceitação. A gente viu toda a problemática de vacinação no Brasil. Então, assim, você conscientizar, explicar que tem prós e contras é difícil, muitas vezes. Eu tinha colocado uma foto, né, Mi? Não ficou aqui no grupo. Que eu ia mostrar para vocês, mas era basicamente isso, gente, que eu tinha para falar. E só enfatizando, né? Se vocês realmente quiserem saber mais, se aperfeiçoar, procurem os trabalhos do Ryan. Tem outros também, pesquisadores, né, americanos também que trabalham com isso, mas o Ryan, ele é o principal. E tem palestras dele muito melhor que essa, que tem muito mais detalhe, coisa muito mais interessante, vocês podem ver, tá? Se tiverem alguma dúvida, o pessoal também que está assistindo online, eu estou disponível. Se eu puder, né, responder, eu respondo. Alguma dúvida? Alguma pergunta, sugestão? Obrigada. Ah! Hum, Sim. Sim. Também que você estava trabalhando? Era tópico também, transdérmico? Tópico. Sim, o desafio do tópico é muito grande. A microagulha, ela hidrofóbico. Sim, sim. Sim, mas é isso mesmo. No doutorado eu trabalhei com outra coisa, completamente com proteínas, que assim eu falei, meu Deus, você não pode olhar para a proteína que ela perde estabilidade. Mas essa maturidade de chegar nessas formulações foi depois do doutorado, então não se preocupa. O doutorado é para tentar mesmo, errar, fazer de novo. No final você vai ver que vai dar certo. Assista a próxima palestra, que eu vou falar sobre isso. Eu vou falar aqui no microfone, que eu acho que talvez as meninas... tem umas dúvidas aqui. Vamos ver aqui no chat. Vamos ver. Quais ativos de estética? É aquela minha aluna. Você já viu? Sim. Então, quem que é? Mônica, né? Carla? Então, ácido hialurônico é um típico, você vai ver, mas não sei se vocês já viram, né? Os peptídeos, eles têm sido muito usados, peptídeos de cobra, assim como o próprio Botox, né? Que é uma toxina. Então, a gente também pode usar. Na verdade, os que eu vi são esses, mas qualquer outro, vitaminas, você pode usar. Sim, na microagulha.
cenas dos próximos capítulos, né? Vamos ver que a gente vai conseguir fazer. A dúvida da Mônica aqui é se tem alguma contraindicação no caso de uma pele mais firme, mais rígida. Vocês já avaliaram? Então, o que é que acontece? Nos ensaios em animais, muitas vezes, quando está no final do ensaio, que você olha para a pele do animal, você vê pontos, sabe, de irritação. Então, o que é que tem hoje que eles estão tentando fazer? Eles viram que qual o problema dessa irritação? A microagulha, a projeção, no caso das solúveis, tá? Elas solubilizam, então elas não irritariam. O problema é a base. A base, imagina um band-aid, a gente coloca band-aid, às vezes não irrita o band-aid, é a base. Então, o que é que eles estão projetando? Inclusive, o pessoal da indústria pede isso para o Ryan. Uma base que ela saia. Você aplica as projeções e a base saia, porque geralmente, quando tem essas irritações, dá para fazer. O Prowse já fez e o Ryan tem alguns trabalhos. Porque essa base que fica ali, que ela fica grudando, que ela não dissolve muitas vezes, ou dissolve muito pouco, que vai causar irritação. Então, o interessante é que a agulha entre e você tira, igual Isso. uma depilação. Isso mesmo. Na verdade, você arranja e vai regalar. Exatamente. É isso. Isso é uma das coisas que eles pedem, que tem alguns grupos já fazendo. Dá. Aí a gente tem o que a gente chama de GACT. E aí você, aquela figurinha, cadê me? Da dissolução. Esse aqui que eu estou usando, né? Da dissolução, olha só. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Cadê? Aqui, ó. Essa minha, olha só em quanto tempo ela solubiliza. Em 15 minutos ela solubilizou. Eu tive outras que foi em 1 hora. Tem gente que é 2, 3. Então, dependendo do tempo que ela solubiliza, você vai ter uma liberação mais prolongada. Então, depende. E aí você vai fazer... Dá para ser dias, por exemplo, com a hydrogel forming, que ela não solubiliza, mas ela incha na pele, e aí o fármaco vai saindo por ela pelos canalílicos. Então, é o que eles mais usam lá para ser dias. É a hydrogel forming. E o que vai definir isso? O polímero que você usa, o grau de solubilização dele. Porque se ele solubiliza muito rápido, esquece. Aí é mais para um efeito imediato. A gente usa muito, são vários, tá? O que eu usei foi o PVA e o PVP. Foi o mais que eu usei. A polivinil, isso, e o ácido polivinílico. Em combinação, em blend, porque eles, quando usavam só o PVP, eles viram que ficava soft. Quando usava só o PVA, ficava duro. Então, quando eles combinaram, eles viram que foi a melhor coisa. Além disso, eu uso as minhas nano, que muda tudo, tá? Quando eu coloquei a nanopartícula lá, eu já tive características bem diferentes. Mas você pode usar propileno glicol, glicerol. A Anastácia acho que usa glicerol também, para tentar deixar mais soft, que eles chamam. Quitosana, sim. Tem trabalho com quitosana. Alginato. Tem vários com polímeros naturais. O problema da quitosana, no geral, não só para microagulha, é que é extremamente difícil. A variação lote a lote é imensa. Então, assim, tu compra uma quitosana da Sigma hoje, faz tudo, tem um resultado. Acabou, tu vai comprar outra, pode mudar tudo. É muito difícil, é o grande desafio da quitosana. Tem excelentes propriedades, mas lote a lote é difícil demais controlar. Então, o pessoal da indústria olha meio assim, torto para ela. Eu vou fazer algumas perguntas. Parabéns pela palestra. Obrigada mais uma vez, Ale, pela divulgação do trabalho. É muito interessante, né? A gente vislumbra aí uma gama gigantesca de aplicações, né? Especialmente na odonto, pensando aí em tratamento de doença periodontal, com corticoide, para lesão, anestésico, enfim, tem uma ampla aí utilidade. O que eu achei interessante, assim, em conversa com o professor Ryan, é que eles têm um foco muito para transdérmico e praticamente nada para mucosa, né? Então, essa é minha intenção aí nessa parceria, de trazer para a mucosa. Eles não têm nem modelo, então eu quero trazer isso para cá, para a gente fazer coisas para a mucosa, para a área de odonto, né? Eu fiz algumas perguntas aqui. Se vocês têm algum trabalho no laboratório
que avalia o tempo de fechamento desses poros na pele com esse tipo. E se isso muda, o tempo de fechamento de poro muda de agulha para agulha. Você já viu isso? Gente, o Rai, ele deve ter mais de, sei lá, quantos trabalhos? 300. Eu não vou lembrar de qual, tá? Mas tem um trabalho que eles usaram aquele equipamento da tomografia e eles avaliaram a abertura e o fechamento. E muda, assim, de acordo com a microagulha, porque de acordo com o polímero que você está usando, com a dureza, com a inserção, e com uma coisa que eu não falei, ninguém me perguntou, que é importantíssimo, quando você insere a força. Eu tenho uma mão pesadíssima. Quando eu ia coletar sangue nas aulas, todo mundo corria. Porque quando eu enfiava a agulha, era certeza que a pessoa ia ter um hematoma. Por isso que eu falei, eu sou da indústria, eu não sou das análises clínicas. Eu lembro do amigo meu que ele ficou um mês com hematoma, eu fiquei assim, meu Deus, eu quase matei o menino. Então, assim, dependendo da força, você vai ter uma diferença. E isso é um problema. Tem que ter um aplicador. Porque eu vi um trabalho já há um tempo, até um grupo de Cardiff, daquele pessoal que veio aqui na FOP, até tinha, na época, a gente recebeu uma visita da pessoal da Cardiff University, é isso? É lá em Cardiff, é Reino Unido. E esse grupo veio para cá e me colocaram em contato com o professor James Birchall. Não sei se você já ouviu falar de James. Ele também fez PhD com o Prausnitz. É tudo farinha do mesmo saco, entendeu? Tem o grande fundador que começou a trabalhar, que é o Prausnitz. O Ryan já fez alguma coisa com ele? O Yuri perguntou, eu falei, não sei, talvez. Mas o Harvinder, que eu já tenho colaboração, e esse James, eles são do Prausnitz, que é um dos pioneiros nos trabalhos com microagulha. E esse professor lá, eu vi que ele tinha um trabalho de cinética, de abertura e fechamento de poro com esse OCT. E aí, na época, eu fui num congresso em Londres e fui fazer uma visita em Cardiff para conhecer o professor, o laboratório, e eu propus esse trabalho em mucosa, porque não tem. Né, a gente sabe que a velocidade de cicatrização em mucosa é muito rápida, e eu não sei se isso é mais rápido ou menos do que a pele. Então, é uma curiosidade que eu tenho, talvez até algo que eu possa propor, né, e se ninguém fizer antes. Né? E, só que o OCT deles, ele falou, acho que até dá para aplicar em boca, porque eles tinham uma sonda, uma caneta, né? E eles me mostraram. Ele falou, acho que até dá para colocar, mas é meio grande para pôr na boca, então não sei se dá certo. Enfim. Em boca de porco. É uma possibilidade. A minha dúvida é qual que é o comprimento médio que vocês trabalham com essas microagulhas? Porque o nosso, né, no trabalho que a gente está fazendo aqui, que foi o da Stephanie, a Stephanie está escrevendo outro trabalho também, que vai compor a tese, e o trabalho da Ilha, a gente trabalha com microagulhas de 750, elas são visivelmente bem pequenas, né, mas se você olha no microscópio, elas não são tão pequenas assim. Qual que é o tamanho? E o nosso PET tem 57 microagulhas, e eu vi ali no seu slide de 600, então eu falei, nossa, nós tem 57 e o deles tem 600. Aí eu fiquei com duas dúvidas em relação a isso, o tamanho que vocês usam e a quantidade de droga que você consegue colocar num PET. O tamanho tem vários. Ele tem um portfólio de moldes. E esse molde que eu usei, uma coisinha de passar meio controlinho, perdi ele. O molde que eu usei, gente, ele é um molde que eu falei, a menina alemã, ela desenvolveu o porta-molde, e esse molde aqui hoje, ele é pela LTS, que é uma empresa alemã que enche o laboratório de dinheiro lá. Ele tem essa parceria, tá? Então, veja bem, esse molde de 600 microagulhas é o que a gente chama de molde de alto volume, alta densidade. Ele é muito importante no meu caso, porque meu fármaco é caríssimo, a dose é pouquinha, eu não tenho como usar quilos, miligramas, gramas, é muito pouco. Então, eu preciso ter mais microagulhas para colocar. Quando você consegue ter mais, colocar mais fármaco, você pode usar menos. E aí, não esqueçam do conceito da cama de prego que eu falei. Se tu tem menos, é melhor.
tu vai ter uma inserção melhor. Se tu tem aí, gente, é o balanço farmacêutico que o farmacêutico está sempre fazendo. Você ganha e perde um lado, você tem que escolher o que você vai perder. Eu perco na inserção, mas eu consigo ter mais fármaco. Mas eu tenho uma nanotecnologia, lembra que eu falei que eu desenvolvi antes? Então, essa nanotecnologia, ela também ajuda a permear. Então, eu raciocinei, não, eu posso perder na inserção, mas eu tenho a nano, então eu vou ter um sinergismo. A altura das agulhas também, né, Mi? A minha é 750, mas você tem diferentes também. E não só isso. Não. Geometria piramidal, geometria toda pontuda. Porque assim, eu falei microagulha, vocês viram a agulha, né? Mas muitas vezes ela é piramidal. Pode ser flat. Ela é um metal que a gente levanta. Então, ela tem duas dimensões. Ela não é uma colher. Ela não tem uma base. Ela é uma lâmina de bisturi. Entendeu? Sim, acho que alguém perguntou em algum outro local do corpo. Ah, não, é que a questão da pele dura. Ah, tá. Perguntou aqui se tem alguma contraindicação, no caso de pele mais firme, mais rígida, em algum outro local do corpo. Mas uma mucosa vaginal, uma mucosa oral, aí você vai ter que ter, né? Até com qualquer formulação você muda. Eu sempre dou o exemplo do detergente. Tu lava tua mão com sabonete, agora põe um sabonete no teu olho. Então, assim, tem que ver composição também do que vai levar à irritação, dependendo do lugar. Às vezes não é nem a microagulha em si, é a composição. Vocês fazem ensaio de toxicidade em célula com as microagulhas? Como? Vocês colocam a placa de cultura e põem a microagulha ali e vê a célula? Como é que faz isso? Então, vamos lá. Agora está se fazendo, faz com o gel, tá? Com o prévio. Mas vamos lá, mas deixa eu só falar, porque como eles estão aprendendo, eu não quero deixar conceito errado aqui para eles jamais. Cultura de célula não foi feita para formulação, foi feita para molécula isolada. Para molécula que vai ligar no receptor. Quando você tem uma formulação, você tem que estudar farmacocinética. Então, as pessoas usam, eu já usei, você vai ver artigo meu, usei, adapta. Por quê? Porque a gente compara. Mas o objetivo não é. Quando você compara, você tem uma resposta, tá? Eu, no Brasil, com a minha supervisora, a gente criou um modelo que está em andamento, onde a gente colocaria a pele de porco em cima da cultura de células. A pele de porco esterilizada. Então, quando eu estava indo para lá, a gente estava no processo de deixar essa pele estéril, que é muito difícil, porque quando você esteriliza a pele, o que é que você faz? Você tira a barreira. Então, você acaba com o modelo. Então, a gente estava criando um método que permitisse esterilizar essa pele sem tirar a barreira. Então, você teria ali uma placa, colocaria a pele e você tem a célula embaixo. Então, isso seria interessante, porque passaria... Então, a gente estava esterilizando no IPEM, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, com radiação, mas teve que fazer um processo prévio de esterilização com... não é ciclodextrina? Gente, qual que é aquele que usa em hospital bastante para lavar a mão? Clorexidina. Por quê? Porque não pode irradiar muito. Então, a gente teve que balancear antes, chegar no número de unidades formadoras de colônia para irradiar. E depois levar para o UFABC, fazer o RMN e comprovar que não muda a barreira. Não é fácil. Não é fácil, é uma loucura. Mas se a gente conseguir, é barato. Que é mais barato do que usar pele artificial, que eles usam na USP. Dá para fazer, mas é isso, não é feito para isso. E aí você poderia inserir uma microagulha na pele e passaria o fármaco para cultura de célula. Não, para você mimetizar o processo todo, de verdade. Ah, você pode. Elas estão aderidas. A pele é só para você ter garantia que você está mimetizando a situação real. Que o que está passando ali vai matar a tua célula, se for uma célula de câncer, ou não vai ser tóxico com célula normal. Porque como é que você vai colocar a microagulha no meio de cultura e deixar ela boiando? Não tem como. Então, é só para mimetizar. Até porque, quando a gente faz cultura, né, as células elas ficam aderidas no fundo. Isso. Não sei se vocês fazem cultura lá. E aí, né, elas estão ali na adesão delas, né? Se você aplica o fármaco, você aplica o fármaco direto. Nesse caso, ele passaria, penetraria pela pele
esse fármaco que penetraria, entraria em contato com a célula, e aí você iria avaliar o que você quer. No meu caso, seria se mata a célula, porque eu quero matar a célula tumoral. Com célula tumoral. Você pode fazer com célula queratinócitos para você ver se é tóxico, né? Que aí já é outra questão. Mas nada vai substituir o ensaio em animal. Infelizmente, eu peço até desculpa se alguém aqui não concorda, mas. Então, tem uma aluna que fez-me, agora eu acho que ela fez com formulação, ela não fez com a microagulha. Eu acho que ela pegou porque assim. Porque o hidrogel é a microagulha. Ela só está sólida. Então, tu está avaliando a composição. Ou tu pega a microagulha, se tu quer ser mais real, e solubiliza. E aí tu tem, ou faz as duas. Precisa soltar depois, ela não pode grudar. Não, ela é melhor pôr ela líquida. Então, tu pode solubilizar. No meu laboratório, a gente faz muito com gel também, em São Paulo. Dá para fazer sim com gel. Porque o que é que você está vendo? Você está vendo o que é o retcon. O retcon é para mucosa e é para ver composição, né? É para ver aquela composição se causa aquele dilatação, hemólise, os spots que a gente vê. Então, com o hidrogel, acho que não tem problema nenhum. Mas eu vou te mandar o paper da menina, uma das alunas de Ryan, que ela fez, que é para olho. Eles têm olho lá também, os olhos de animal que eles aplicam. Bacana. Obrigada, viu, a todos pela presença aqui. Daqui a pouquinho a gente começa a próxima e eu vou fazer, o Fabinho vai trazer um bolo aqui, um cafezinho, para a gente esperar para a próxima, tá bom? Obrigada, viu, gente? Obrigada das meninas aí online. Eu vou parar a gravação aqui. Depois a gente entrar no outro link. Como é que faz aqui? Parar a gravação.